Meus amados irmãos, a lição deste trimestre tem como título A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, Sofrimento e a Restauração de Jó. Fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a redenção de Jó. Essa revista foi escrita pelo nosso pastor José Gonçalves. Diz aqui: por muito se bate com sofrimento e diante dele se sente impotente, porque há o sofrimento. Porque o justo sofre? São perguntas que estão diante de muitos crentes. Neste trimestre, estudaremos o livro de Jó. Veremos o quanto Deus respondeu ao dilema do ser humano. Muitas vezes, é bem verdade, Ele não nos dá resposta da forma que esperamos. Entretanto, devemos reconhecer que a sua vontade sempre é a melhor, pois Deus não está alheio ao sofrimento do seu povo. Também meditaremos sobre o comportamento do cristão diante da adversidade. Jó é um exemplo de paciência e de perseverança para nos encorajar diante dos tempos difíceis. Em toda a sua provação, o patriarca não blasfemou contra o Senhor nosso Deus. Desejamos que você tenha um trimestre rico de aprendizagem da palavra de Deus ao estudarmos a preciosa palavra, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Um trimestre de bênção. Presidente do Conselho Administrativo, pastor José Huerto Bezerra da Costa. Diretor Executivo, Ronaldo Rodrigues de Souza. A segunda lição, ela vai falar sobre quem era Jó. Quem era Jó? E nessa introdução, vamos só falar do texto áureo. Do texto áureo que diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo o nome era Jó. E este homem, sincero, reto e temente a Deus, desviava-se do mal. Amém? Então, texto áureo desta palavra, dessa lição que vamos estudar do próximo domingo, quem era Jó. A verdade prática vai dizer: quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca da sua integridade. Então, eu gostaria só de comentar com os amados irmãos sobre esse texto áureo. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era sincero, reto e temente a Deus e desviava do mal, conforme Jó, capítulo 1, versículo 1. Quando, meus amados irmãos, a palavra de Deus não faz esta declaração, que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que desviava do mal, nós queremos levar em consideração a respeito que Deus falou a respeito do seu servo. E vamos ver 4 versículos na Bíblia, falando a respeito de cada um. Íntegro. Íntegro é aquela pessoa sem desvio moral, sem hipocrisia, sincero e verdadeiro. Você está qualificado nesta condição? Você, servo de Deus, você tem sido íntegro? Você tem se desviado do mal? Você tem andado sem hipocrisia? Você tem sido sincero, tem sido verdadeiro? Porque, meus amados irmãos, tem muitas pessoas, muitos, infelizmente, crentes, pessoas que exercem cargo, liderança, que não são verdadeiros,
que não são sinceros, que usam de hipocrisia. Mas Jó era um homem íntegro, sincero e verdadeiro. Nós podemos ver no livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 9, que diz assim: quem leva uma vida decente e honesta não tem nada a temer, mas aquele que anda pelo caminho mal acaba sendo desmascarado. Você não está sendo íntegro, você está usando de hipocrisia, você não está sendo sincero, você não está sendo verdadeiro. Veja o que a palavra de Deus nos diz em Provérbios capítulo 10, versículo 9. Quem leva uma vida decente e honesta não tem nada a temer. Quem leva uma vida decente uma vida decente e honesta não tem nada a temer. Mas aquele que anda pelo mau caminho, aquele que anda pelo mau caminho, será descarado, será desmascarado. Se você não está sendo verdadeiro, se você não está sendo hipócrita, usando hipocrisia, cuidado. Deus, Ele tem visto todas as coisas. Deus é Deus verdadeiro. É Deus que não se deixa enganar. Também vai falar que Jó era reto. Reto é não se desviar dos padrões divinos, honesto em tudo. Não se desviar dos padrões divinos, honesto em tudo. Você está sendo honesto com as coisas de Deus? Você está sendo honesto na casa de Deus? Você está sendo honesto com seus irmãos? Você está sendo honesto com aqueles que você lidera? Você está sendo honesto com seus líderes? Você está sendo honesto no seu comércio? Você está sendo honesto no seu trabalho, na sua vida particular? Você está sendo honesto no seu casamento? Você está sendo honesto nos seus negócios? Jó era um homem íntegro, reto. Não se desviava dos padrões divinos. Ele era honesto em tudo. Você está sendo honesto em tudo? Provérbio 14, versículo 2 vai dizer assim: a pessoa que vive praticando a justiça prova que teme o Senhor, mas aquele que vive andando pelos caminhos da maldade o despreza. Você está desprezando o Senhor? Você está andando conforme a palavra de Deus? Seja íntegro, seja reto. Íntegro, sem desvio moral, sem hipocrisia, sincero e verdadeiro. Reto, não se desvia dos padrões divinos, é uma pessoa honesta em tudo. Também Deus fala que Jó era temente. Referência por Deus, submeter-se à sua superioridade. Veja Jó, capítulo 1 e o versículo 8. Você observou bem, meu servo Jó? Perguntou o Senhor a Satanás. Não há homem igual a ele em toda a terra, tão íntegro, correto, temente a Deus e cuidadoso para não cometer mal algum. Temente, reverência por Deus, submeter-se à sua superioridade. Submeta-se a Deus. Jesus é o alvo, é o caminho, é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E também o textual vai dizer que desviava-se do mal. Jó, ele fugia do pecado. Jó não andava na prática do pecado. Veja aí Provérbio 14, versículo 6, o que diz a palavra de Deus. O zombador busca a sabedoria, mas nunca a encontra. Mas o homem de bom senso encontra depressa o verdadeiro sentido da vida. O homem verdadeiro
ele encontra depressa o verdadeiro sentido da vida. Desvia-se do mal. Nós podemos também ver o Salmo 1, bastante conhecido dos amados irmãos. Glória a Deus. O Salmo 1 vai dizer: como é feliz o homem que não vai atrás da opinião de pessoas más, que não segue o exemplo dos pecadores, nem participa das rodinhas dos que zombam de Deus. Pelo contrário, ele faz da lei do Senhor a fonte de sua alegria. De dia e de noite ele medita desta lei e fica imaginando como pode obedecer ao Senhor mais de perto. Jó também se desviar do mal. Se desvie do mal. Tire de perto de você aquilo que tem sido a ruína do seu ministério. Eu aprendi uma coisa com um pastor Paulo, da nossa igreja. Pastor Paulo, ele dizia assim: traga para perto de você aqueles que são exemplos, aqueles que dão frutos e aqueles que são verdadeiramente amigos. Traga para perto de você, porque você vai estar no momento mais difícil, arrodeado de amigos, de pessoas que vão poder lhe ajudar, vão poder lhe aconselhar, porque tem testemunho. São pessoas íntegras, retas e temente a Deus. Então, você que é reto, você que é temente a Deus, você que é aquele que desvia do mal, ande com pessoas também que siga este padrão. Como diz a palavra de Deus no texto áureo dessa segunda lição, que vai ser ministrada no domingo. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto e temente a Deus e desviava do mal. Então, não haja de hipocrisia, seja sincero, seja verdadeiro, ande nos padrões divinos, seja temente a Deus e desvie do mal. Uma boa aula e Deus abençoe a todos.